Então vamos lá, agora com a geração de thumbs, né, thumbnails para caricatura autoral, tá? Onde eu mesmo decido, eu mesmo vou aqui fazer a melhor forma possível de registrar a pessoa que eu estou desenhando, né, sem necessariamente essa pessoa validar ou algum cliente, né, validar aquilo que eu estou criando. Então, dessa forma, te dá um pouco mais de liberdade também para criar, tá? Não que na encomenda você não tenha essa liberdade, mas enfim, né? Aqui você é o dono de todo o projeto, beleza? Uma coisa que eu tive em mente para começar esses thumbnails aqui é que o formato da arte vai ser no retrato, né? Não vai ser paisagem, vai ser retrato. Então, já fiz todos os thumbnails assim com a folha de pé por conta disso. E eu resolvi começar com base em algumas fotos, né? Para ficar um pouco mais fácil de soltar um pouco o traço, começar a trabalhar com as ideias. Então é uma dica que eu te dou. Às vezes começar por algumas fotos já pré-estabelecidas e a partir daí começar a criar, começar a disponibilizar as coisas dentro da tela de uma forma um pouco mais diferente, tá? De uma forma mais sua, tá? Outra coisa que também que eu tenho em mente aqui é que eu pretendo, né, uma coisa que já está um pouco estipulado, pelo menos na minha mente, que essa série toda dos quatro membros do Red Hot vai ser colocado mais ou menos no formato do plano americano, tá? Onde você vai ter ali um pouco mais ou plano americano ou plano o primeiro plano, tá? Onde você vai ter basicamente ou da cintura para cima, né, um pouco mais abaixo da cintura para cima, ou do peito para cima, tá? Então eu tenho dois critérios na minha mente. Então não vou explorar muito a questão de corpo inteiro aqui, eu não vou explorar um super zoom, né? Vai ser mais ou menos essa base de deixar ou o plano americano ou o primeiro plano, né? Uma coisa um pouco mais ali do peito para cima, tá? Então aqui essas três primeiras foi bem baseado nas fotos, né? E algumas fotos que eu sinto que representam um pouco ele. Por exemplo, essa que ele tá com os braços levantados. Eu me lembro assim de vários shows onde ele termina quando vão sair do palco, quando terminou o show, ele levanta e faz esse tipo de movimento, esse tipo de aceno pra galera, tá? Então, pra mim, pelo menos, que já assisti vários shows, assim, né? Repetidamente assisti vários shows, eu tenho essa imagem como algo que marque, que registre também quem ele é, beleza? Aqui mais uma baseada em foto, já pegando um pouco mais lateral. Uma das primeiras ideias que eu tive era de fazer essa visão mais lateral dele, só que em vez de fazer ele olhando para frente, olhando para a bateria, eu faria ele olhando para a câmera, né? Como se o câmera estivesse aqui do lado, ele tocando bateria, ele olha para a câmera e acena ou aponta a bateria, alguma coisa, a baqueta para a câmera, alguma coisa nesse sentido. Nesse thumbnail aqui eu simplesmente fiz a versão que eu estou vendo da foto, né? Só representando de uma forma bem resumida ali, né? Até para já poder passar para o próximo. Essa geração de thumbnails, né? Como eu comentei em outro vídeo, né, aqui do curso, no thumbnails das encomendas, você pode fazer também depois de testar a questão da caricatura da própria pessoa, né? Então, você pode fazer os esboços da caricatura da pessoa e depois partir para os thumbnails. Você não precisa seguir a ordem que eu estou colocando aqui, né? Então, tanto começar pelo esboço e depois ir para o thumbnail, quanto começar pelo thumbnail e depois ir para o esboço, para mim tá válido, tá? Eu acho que a questão é mais de você se adaptar, a encontrar a sua forma de fazer essa sequência, né? O mais importante que eu acho, assim,
é você não ter preguiça de fazer, de validar as formas, de testar coisas novas, de buscar novas referências, de não ficar sempre na mesma pose, né? Então acho que é isso, assim, acho que a questão dos thumbnails ele vai gerar muito essa variedade, essa possibilidade, e cada vez que você faz, vai ficando mais fácil e mais, ao mesmo tempo que vai ficando mais fácil também, vai aumentando a questão do desafio, né? De, pô, como que eu vou representar isso de uma forma diferente que ninguém fez ou que eu nunca fiz ainda, né? Eu acho que isso é muito legal, que é uma coisa que os thumbnails, essa fase dos thumbnails proporciona para você, tá? Então eu peguei outra foto de outro baterista aqui, mas eu achei legal essa pose, e não só a questão do ângulo que tá e da cabeça olhando para cima, mas eu imaginei ele meio que comemorando também, meio que colocando a mão lá em cima e fazendo um sinal de positivo, alguma coisa assim, né? Então vou jogar um braço aqui dele aqui para cima, até vai compor bem na página, né? Vai preencher um espaço ali. Eu acho que vai ficar bacana, às vezes segurando a baqueta, às vezes só fazendo um sinal de positivo, alguma coisa assim. Eu acho que fica bem legal essa composição também. A única coisa é que a caricatura dele aqui ficaria em perfil, né? E sempre perfil, dependendo da pessoa, fica um pouco mais desafiador, mais difícil de fazer, mas não impossível, né? Então aqui foi baseado numa foto de outra pessoa. É legal que isso daqui explora bastante a silhueta também. Em todas esses thumbnails aqui eu estou tentando trazer elementos da bateria junto à cena, né? Então mesmo que eu anotei lá que, enfim, ele seja um cara voltado também para moto, ele gosta bastante de Harley, ele gosta muito de enfim, de bebedeira, não bebedeira, assim, mas enfim, eu sei que ele sempre curte uma cervejinha também, alguma coisa assim, mas para essa série, para essa composição que eu estou criando com os 4 elementos, eu pensei nele fazer justamente com a batera, né, acho que eles todos, né, com seus instrumentos, eu acho que vai ficar bem bacana, assim. Talvez numa próxima caricatura que eu faça dele, quem sabe, né, fazer ele com uma moto, fazer alguma coisa um pouco mais fora da questão da bateria e tal. Mas enfim, eu acho que é um cara que vive isso também, que transpira isso. Ele tem vários projetos, né? Agora, fazendo a caricatura dele, eu fui entender um pouco mais sobre a vida e o trabalho dele, assim. Então, ele tem muitos projetos com outras bandas também, né? Quando os Chili Peppers tiram umas férias e tal, de turnê, essas coisas, ele volta e meia tá gravando com outra galera, assim. Então, é um cara que não para, né? Ele até veio para São Paulo para fazer um projeto aqui sobre bateristas, foi bem legal, foi recente, assim. Então é um cara que vive isso. Então pensei, cara, vou fazer dessa forma. Nessa última composição que eu fiz ali, eu achei interessante fazer bem cartunzinho, assim. Tanto é que a bateria ocupa toda a cena praticamente, né? Só fica um pedacinho pro rosto dele e os bracinhos pequenos. Eu achei bacana também, achei divertido, né? Seria uma coisa um pouco mais divertida, assim. Nessa penúltima versão aqui, nessa penúltima thumbnail, vou fazer ele simplesmente de pé, né? Uma coisa que eu não tinha feito ainda, sem necessariamente estar tocando a bateria, mas de pé para mostrar essa roupa dele, esse macacão que ele tem sempre, né? Então é uma coisa que eu quero priorizar também, de deixar o macacão aparente, né? Independente da composição, eu quero que isso fique aparente na arte, tanto o macacão quanto o boné, né? Então eu sempre estou incluindo aqui o macacão e o boné. E aqui eu vou fazer ele girando a baqueta, né? Simplesmente para colocar ele de pé, fazendo alguma coisa com algum elemento da bateria. Esse é o típico plano americano, né? Por fim, é o último thumbnail dessa série pro Chad Smith. Peguei também uma foto aleatória, mas eu gostei bastante desse enquadramento, né? Trazendo esses pratos ali na frente. Dá pra também colocar ou um tom da batera ou a caixa, né? Alguma coisa que fique ali em primeiríssimo plano, né? Onde você não vai ver o elemento inteiro, então você vai ver pedaços
da bateria. Eu gosto bastante dessa ideia, né, que faz com que a composição fique... que envolva bastante, né? Parece que você está ali junto com a pessoa, parece que você está realmente imerso ali naquela cena, né? Então, colocar esses elementos em primeiríssimo plano, para mim, me causam essa sensação. A mesma coisa que você está fazendo desenho de floresta, e se você só faz a floresta lá na frente, parece que você está olhando de fora, assim, né? Só que se você coloca umas 3 plantinhas aqui na frente, até sem a luz tocando nela, então você pode escurecer bastante essas plantinhas em primeiro plano, você dá uma sensação de imersão muito grande, né? Você vai ver isso muito em artes, concept arts e cenários de florestas e coisas assim, tá? Até em animação da Disney, quando é alguma coisa mais voltada para floresta ou o que tem matas e tal, você vai ver esse tipo de composição onde tem um primeiríssimo plano, muitas vezes desfocado e bem escuro, né? Tipo Mowgli, tem muita coisa assim, Lilo e Stitch também tem muita coisa assim. Então é legal esse lance de trazer alguma coisa no primeiríssimo plano de uma forma um pouco mais escura, né? E ali ele também atrás desses equipamentos da bateria, eu achei bem bacana. Então tá aqui a geração de 9 thumbnails. Eu aconselho que você faça também esse exercício, né, com uma celebridade que você escolha para desenhar. Pode ser também um cliente, pode ser também um amigo, tá? É legal a celebridade que tem bastante foto pra gente explorar, principalmente nessas primeiras tentativas de fazer thumbnails, tá? Aqui eu vou retrabalhar aquele último thumbnail que eu fiz, que foi o que eu mais gostei. Acabou que o último thumbnail foi o que mais me chamou a atenção. Eu gostei bastante dessa forma de envolver o espectador ali entre os pratos e a caixa da batera. Então eu vou só tentar fazer uma nova posição para ele, na verdade. Eu achei legal também a questão dele levantando o braço ali, fazendo um sinal de positivo, tá? Mas eu vou tentar uma nova pose por conta de uma caricatura que eu já tinha feito antes de fazer esse thumbnail. Eu acabei fazendo alguns testes, né, de caricatura, e tem uma que eu gostei muito, né, que eu achei que representa muito ele, e eu vou tentar encaixar ela aqui no ângulo que eu fiz a caricatura para ver se vai funcionar com essa cena, né, com os elementos da bateria aqui na frente, tá? E na hora de fazer a finalização também, eu vou pegar referências um pouco mais sólidas, né, desses elementos da bateria. Então aqui eu estou representando de uma forma bem solta, mas na hora de fazer a finalização eu quero ter um pouquinho mais de fidelidade na hora de representar esses elementos da bateria, tá? Outra coisa que eu já desenhei bastante elementos de bateria e tudo mais, então tenho uma certa facilidade enfim, de representar isso por conta da repetição, tá? Mas na hora de fazer a finalização eu sempre aconselho dar uma olhada na referência para não sair nenhuma gafe, para não sair nenhuma coisa muito errada, né? Mesmo que você estilize, mesmo que você faça de uma forma um pouco mais cartoonizada, mas é legal que mantenha alguma coisa ali que, enfim, que não seja muito fora do normal, que as pessoas, principalmente pessoas que conhecem, que tocam bateria, não vão achar estranho, né? Não vão achar esquisito, né? Então é bacana também priorizar algumas coisas nesse sentido. Aqui então vou encaixar ele ali atrás, né, de uma forma que não cubra partes importantes da cabeça, tá? Mas pode cobrir uma parte assim. Acho que isso ajuda a envolver, ajuda a mostrar a questão dos planos, tá? Então quando você cobre alguma parte com outro elemento, você acaba valorizando a questão de ter planos, né? O primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, ok? Então é uma dica também de você criar uma imersão, criar uma certa relação entre os planos, onde você sobrepõe alguma coisa à outra, né? Quando você não sobrepõe, elas acabam, às vezes, não ficando tão claro de que estão em distâncias diferentes com relação ao observador, beleza? Mas a partir do momento que você sobrepõe, isso fica bem evidente. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é a questão da iluminação, tá? Se aquilo que está sobrepondo
a coisa que está sendo sobreposta estiver com a mesma intenção de iluminação, às vezes você acaba achatando a imagem também, tá? Então é legal tentar às vezes trabalhar um pouco a questão de o primeiríssimo plano tá mais escuro ou tá muito mais claro, vai depender do que está iluminando a cena, tá? De qual que é a luz principal da cena. Nesse caso é luz de show, né? É luz, enfim, dele tá tocando ali, então provavelmente a luz vem mais do alto e vem mais direcionada para ele, de forma que pela pose que a gente tá, pelo ângulo que a gente está vendo ele, a gente está entre um vãozinho ali da bateria, então a gente teoricamente não teria vendo esses instrumentos tão bem iluminados quanto a iluminação que está batendo nele. Então a ideia é deixar esses instrumentos bem mais escuros do que o próprio corpo dele. Aqui ainda com a ideia de fazer ele fazendo um sinalzinho de positivo, tá? Só que a posição que ele tá, a cara que ele tá, talvez não fique tão interessante fazer ele com o sinal de positivo. Talvez se ele tivesse com uma expressão mais feliz, mais, enfim, menos carrancudo assim, ficaria mais interessante deixar ele com o sinal de positivo, né? Eu acabei encaixando ali, mas não senti muito, não gostei muito. Perceba que aqui, ó, o braço dele cria uma tangente com o prato que eu tinha desenhado antes, né? Ou seja, a linha do braço encosta na linha do prato ali de trás. Então eu trouxe o prato um pouquinho mais para fora, tá? Do braço dele, de forma que não encoste, né? Quando você encosta, você também acaba achatando os planos, beleza? Outra coisa que eu vou modificar aqui, em vez de fazer o braço dele ali atrás do chimbal, fazer esse braço esquerdo dele apontando a baqueta para frente aqui, como se tivesse com o braço esticado, só que não funcionou muito bem aqui. Eu vou fazer uma nova tentativa, mas gostei dessa ideia também, desse braço mais projetado aqui para frente, né, em escorço, né, que a gente chama, que é o braço vindo na nossa direção. Então, mais uma versão dessa mesma cena, tá? Desse mesmo thumbnail. Aqui, então, colocando a caixa, o chimbal, só posicionando os elementos ali. Aqui, dois pratos, né? Que vão ficar aqui também meio que na sombra. A gente tá vendo eles de baixo para cima, né? E ali, refazer ele... refazer a pose, né? Talvez mudar um pouco a questão do braço dele, em vez de fazer o braço lá para cima, fazer de uma forma um pouco diferente. Sempre uma coisa que eu tô sempre levando em consideração nesse momento agora é de tentar trazer o máximo dessa expressão que eu já criei, que eu gostei bastante, né? Então eu acho que representa bem ele, né? Essa expressão um pouco mais séria assim. Então, vou tentar passar alguma coisa, né, com essa expressão, mas nessa configuração de composição aqui. Então, talvez fazer ele tocando mesmo, uma coisa um pouco mais produzindo ali, né? Em vez de fazer ele cumprimentando a galera daquela forma. Resolvi dar uma avançada agora no vídeo, só para mostrar que ainda vai ter mais uma disposição de thumbnail para essa cena. Aqui então veio a ideia de fazer ele apontando a baqueta em direção a quem está visualizando a cena, tá? Então achei interessante também de fazer essa questão dele apontando mesmo a baqueta em vez de estar tocando algum instrumento ali, tocando diretamente o prato, né? Também fiz uma versão de teste no próprio iPad, para ter mais facilidade em ficar alterando pequenos detalhes e não produzir tantos thumbnails, né? Isso me facilitou para chegar numa conclusão também. Então, para você agora, procure fazer esses thumbnails, pelo menos 9, né? 9 ou 10 da personalidade que você escolheu, beleza? E aquele thumbnail que você achou mais interessante, veja se ele está concluído, veja se você realmente acha que é aquela composição que você
vai definir. Se não for, refaça ela, né? Não tenha preguiça de tentar achar a composição mais certinha para sua arte.